Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. 15 para as 10 em Londres, portanto 15 para as 6 aí no Brasil. Eu estou exatamente aqui na Oxford Street caminhando, que eu estou indo até o Museu Britânico, British Museum. Aliás, um dos lugares imperdíveis para quem, como eu, é apaixonado por história, principalmente por história antiga. O Museu Britânico é um must. É interessante que a primeira vez que eu fui ao British eu tinha 15 anos e eu vi os baixos relevos da caçada do leão. São baixos relevos assírios e até hoje a fisionomia daqueles leões em sofrimento essa fisionomia me parece tão humana que toda vez que eu venho ao British eu mais ou menos faço as mesmas coisas. Evidentemente que além desses baixos relevos assírios, o Museu Britânico tem também a joia da coroa. Qual é a joia da coroa? São os mármores do Parthenon que Lord Eugene, no século XIX, comprou dos turcos que então governavam a Grécia. A Grécia estava invadida pela Turquia e os turcos venderam 200 caixas de mármore. E todo esse mármore era dos frisos. Aliás, outro dia eu ouvi o professor Moreno falando das frisas, acho. Bom, dos frisos do Parthenon e do pedimento e tudo mais. Tá uma fila enorme para entrar no museu. Então, a verdade é a seguinte: essas 200 caixas de mármore estão hoje exibidas no Museu Britânico e, na minha opinião, você acaba tendo mais dimensão do Parthenon como era verdadeiramente a partir da visita ao Museu Britânico do que propriamente da visita ao Parthenon. É interessante porque quando eu estive na Grécia, eu fui visitar o Museu do Parthenon, que é um museu evidentemente novo. A Grécia produziu esse museu há pouco tempo e um museu bastante completo em termos de reconstrução histórica. Mas como os frisos do Parthenon na Grécia, eles ficaram eles ficaram sujeitos ao tempo, ou seja, eles foram se decompondo pela poluição, os frisos daqui, que vieram para cá no século XIX, estão muito bem conservados. Então, se você olhar os dois lados dos templos, os templos gregos eles iam de leste para oeste e nunca de norte para sul, por uma questão de insolação e por uma questão de luminosidade. Se você olhar aqui os dois triângulos que compõem as duas principais faces do Parthenon, um deles retrata o nascimento de Palas Atena e o outro deles retrata a escolha do nome da cidade de Atenas quando Palas Atena se tornou patrona de Atena. Depois eu vou pegar algumas fotos e vou fazer um vídeo explicando exatamente a questão mitológica que eu gosto de muito tempo. E esses frisos que tem aqui, esses pedimentos que tem aqui, com o nascimento da deusa saindo da cabeça do seu pai Zeus e com ela ganhando o concurso em cima do seu tio Poseidon e dando o nome à cidade de Atenas, os frisos que tem aqui são muito mais completos do que aqueles que estão na própria cidade de Atenas. E se vocês olhassem o Parthenon na sua concepção original, eles tinham todo um desfile em homenagem à deusa. Era uma festa chamada Panatenaica e depois, aliás, os templos gregos tinham uma certa similitude em termos de decoração e depois eles tinham a famosa batalha dos centauros contra os lápides. Foi aquela famosa briga em que os centauros foram convidados para um casamento e os centauros bebem todas e começa uma grande briga entre os centauros e os lápides. Isso tudo está retratado hoje, era retratado antigamente, está aqui no Parthenon, nos frisos do Parthenon. Então, você realmente aqui tem uma visão do Parthenon que você não tem na Grécia. Evidentemente que na Grécia tem as colunas, mas em termos de decoração do Parthenon, o British tem mais decoração que o próprio Parthenon. É de se perguntar, e sempre as pessoas perguntam, se deveria haver por parte dos britânicos, como assim com relação ao Egito ou à Grécia, a devolução das obras, né? E como esses museus conseguiram essas obras. No caso realmente dos frisos do Parthenon, essas 200 caixas de mármore, como eu disse agora há pouco, elas foram compradas por Lord Eugene, que era o embaixador inglês lá na Grécia, dos turcos. Ele pagou por isso.
Claro que teve muita obra que saiu de maneira ilegal, né? Às vezes havia acordos, por exemplo, entre os países que estavam escavando e os países que tinham as ruínas. E os acordos eram: vocês escavam e a gente dá uma parte do que vocês acharem para vocês levarem para os seus países de origem. Por exemplo, o Museu do Pérgamo na Alemanha tem o altar do Pérgamo, que é exatamente isso. Ele foi adquirido por força de um acordo entre os turcos e os alemães. De qualquer maneira, eu vou depois fazer algumas fotos para vocês do museu e eu sempre faço alguns comentários históricos depois dessas fotos. Tenham um excelente sábado, um ótimo dia, e hoje minha irmã Juliana faz aniversário, que ela aproveite o aniversário. A Juliana optou por passar o aniversário um pouco mais longe que eu tô aqui na Inglaterra, ela está lá no Irã, na antiga Pérsia. Um beijo a todos e todas, e depois eu regresso com mais informações históricas aqui do Museu Britânico. Reparem a fila para ingresso no museu, a fila não está exatamente pequena, mas os britânicos são muito ágeis. Logo, a hora que abrir às 10 da manhã, tenho certeza que a fila anda. Um beijo a todos, um beijo a todas.